Jesus Cristo. Amém. Meu amigo apóstolo Coraiola, é contigo, santo. Deixa eu consagrar o oferta. Pelos dízimos alçados aqui, meu Pai, no teu altar. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, poderosamente a vida financeira do teu povo. Mesmo diante da crise, nós cremos que o Senhor irá abrir portas, cremos que o Senhor vai, meu Pai, facilitar a vida financeira do teu povo, meu Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, no poder do nome santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Quem me conhece aqui, levanta a mão. Eu me sinto à vontade, porque há 11 anos atrás eu vim aqui abrir um ciclo. E 11 anos depois eu volto aqui para fechar um ciclo. Amém? Eu estive aqui quando o pastor ainda morava aqui. A igreja estava no início. E hoje eu vim dizer: chegou a hora de mudar. A partir de agosto vocês vão embora. E eu vim fechar esse ciclo. Foi o que Deus hoje, quando o apóstolo me convidou para vir aqui, me mostrou que eu estava vindo fechar o ciclo. Amém? Há 11 anos atrás nós tivemos um momento memorável que marcou a vida do apóstolo. Eu fui convidado para um seminário por ele e tinha muita gente para ir para o seminário, e daí ele alugou um ginásio para a gente ir. E eu cheguei e disse assim: pessoal, a ministração vai demorar 2h30. Nós vamos iniciar agora e só vai acabar à 00:30. Então, se alguém tiver algum compromisso mais importante do que a pregação, eu gostaria de liberar agora vocês. E metade do ginásio levantou e foi embora. E essa história eu conto em todo lugar que eu vou. Sabe por quê? Porque eu prefiro andar com pessoas comprometidas, que seja uma ou duas, do que com uma multidão que não tem compromisso. Eu sei que para ele não foi fácil na época, mas era necessário, porque era o início de algo tremendo que estava começando. Então a palavra de Deus diz que tudo que acontece na nossa vida é para o bem daqueles que amam a Deus. Nesses 11 anos que eu passei por aqui, vocês nem imaginam o que eu já fiz. Já fui morar em Israel, já voltei, construímos a casa do sobrenatural, construímos a torre da casa do sobrenatural, já fui representar o Brasil na UEA, criamos a coalizão dos ministérios do Brasil, enfim, tanta coisa acontece em 11 anos, e quando a gente olha, parece que o tempo não passou.
Então voltar para mim aqui é um privilégio. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer hoje, nesta noite, na tua vida, é um marco também de início de um novo ciclo da tua vida. Né? E como a gente não sabe como vai acabar o culto, porque eu vivo dessa maneira, eu quero falar para vocês que ali tem um material que eu trouxe. Por que eu vendo livros? Porque em todos os lugares que eu viajo no mundo e no Brasil, eu não cobro nada. Eu pago a minha passagem, eu pago o hotel, eu pago a refeição, eu pago tudo do meu bolso. Mas eu vou em qualquer igreja, seja igrejas pequenas ou igrejas grandes. Eu estou acostumado a pregar para 30 mil pessoas, como também prego para 2 pessoas. E como uma igreja pequena pode me levar? Só me convidar que eu vou, porque a venda dos livros pagam todas as minhas despesas. Então, na verdade, quando você está comprando um livro ali, você não está só comprando um livro. Você já está pagando um seminário aonde você nem imagina que vai ser. Ok? E todo o material de Israel que está ali é para investir no livro que eu estou lançando agora, no dia 3 de agosto, no Congresso de Batalha Espiritual em São Paulo. Ok? Então, eu tenho alguns livros aqui que podem te ajudar muito. Por exemplo, 20 segredos para renovar a sua vida de oração. Gente, não existe manifestação do sobrenatural sem um estilo de vida chamado oração. E Bob Sorge, neste livro, traz esses 20 segredos que vão te levar a um patamar, a um nível sobrenatural. Amém? Luciano Subirá, um amigo meu de anos, lançou esse livro pensando na família. Então, é um livro que você estará adquirindo para que você seja ministrado a favor da tua família. Porque aqui o livro fala sobre o quê? O propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Um livro maravilhoso. Esse daqui, gente, é profético demais. Destemido. Ouse cumprir os planos de Deus. Seja o quê? Destemido. Gente, eu gosto de gente destemida. Porque as pessoas que têm coragem e se jogam, elas chegam no limite e atingem uma dimensão que as pessoas paralisadas não conseguem ir nessa dimensão. Então esse é um livro que vai te ativar para algo tremendo. E esse em especial para as mulheres, para quem eu tenho muito carinho, mas elas são muito estressadas. Então o que é? Acabe com o estresse antes que ele acabe com você. Certo? Vocês podem ver, os homens são tranquilos. Aleluia! Nós somos tranquilos. Amém. Enquanto a mulher já acordou há 1 hora, nós ainda estamos dormindo. Tranquilo? A mulher diz: meu bem, está vazando água no banheiro. Tudo bem, amor. Vai lá. Não vai dar para arrumar agora. Sem estresse, entendeu? Então, mulheres, um livro que vai te ajudar muito para vencer o estresse. Tem alguns DVDs. A doença do século. Qual será a doença do século? Hã? Qual? Não, o ativismo.
A doença do século. Entenda como o ativismo tem destruído a nossa sociedade. Fazer, 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 fazer e não parar de fazer. O céu não está em liquidação. Tremendo esse DVD. Por que não está em liquidação? Porque a porta é estreita ainda. Deus não reformou a porta do céu. Ela continua estreita. Gente, essa palavra em especial eu sou apaixonado. Entregadores de pães e peixes. Certo? Jesus estava reunido no deserto e disse assim: o que faremos com esse povo? Como que vamos dar de comer? E os discípulos disseram: mas como no deserto dá de comer esse povo? E Jesus faz uma pergunta: o que vocês têm? E eles não tinham nada. Mas um rapaz, a diferença de uma inteligência espiritual para uma inteligência emocional está na reação diante da necessidade, diante do caos, diante do problema. Enquanto os discípulos que andavam com Jesus paralisaram, um rapaz confiou e acreditou que 5 pães e 2 peixinhos dava para alimentar mais de 4.000 pessoas. Com certeza eu acho que ele era meio gordinho, porque para ir no deserto, para um culto de 3 dias e levar comida, é gordinho. Porque o único que pensa na sobrevivência é o gordinho. Ele já pensa, quantas horas? Não dá para suportar isso. 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos trouxeram os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus, e ele abençoou e multiplicou. Amém? Amém? Amém. Não. Diga para o teu irmão: meu irmão, você tem que ler a Bíblia. E Jesus abençoou e mandou entregar os pães e os peixes. E os pães e os peixes multiplicaram aonde? Na mão dos incrédulos, dos discípulos. Esta palavra é para te dizer que Jesus já abençoou, mas o milagre vai acontecer na tua mão. Tem gente olhando para o céu esperando Deus descer agora, e que a coisa vai cair do céu agora. Não, tudo já está liberado, tudo já está na eternidade liberado. Falta apenas uma coisa. Quem? 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 Diga eu. Agora que eu descobri o problema. É a base. Pode pôr som. Muito bom. Agora eu vou mostrar, gente, a joia da coroa. Bem devagarinho. Gente, é lindo demais. Isso é um chofar que eu nunca tinha encontrado em Israel, tão lindo assim. Querem ver?
estamos com muito peso no coração. Peso no coração, eu estou vendendo. Porque vai pagar os livros, entendeu? Amém? Então ali os chofares estão sendo feitos 4 pagamentos. Não, esse não. Não, aqueles outros. Não, esse não. Eu encontrei no centro de Jerusalém 2 chofares, esses 2. E quando eu fui comprar, vocês não acreditam que um discípulo meu comprou na minha frente. Eu quase fiquei endemoniado. Se não fosse o meu domínio próprio, mas como pode? Eu estou vendo, estou olhando, estou testando, e o cara diz, vou ficar não. Ele olhou para mim e disse, apóstolo, o senhor gostaria de comprar esse chofar? Eu disse, claro. Então tá bom, eu vendo para o senhor. Quase fez que nem judeu, quase pôs lucro já em cima ali. Mas quando eu comprei, eram um par de chofares iguais, desse daí aberto, eu nunca encontrei um chofar desse em Jerusalém. E eu vou a Jerusalém há tanto tempo, trago um chofar há tanto tempo. Mas esse é um chofar especial. Amém? A minha esposa, antes de sair do quarto, ela disse assim, eu vou interceder pelo povo da igreja. Pelo amor de Deus, não demore muito. E eu só quero avisar para vocês que hoje nós só tivemos o momento do início do culto, porque a gente não sabe que horas vai terminar. É ou não é? Depois de 11 anos, eu tenho que ir em Gênesis, Apocalipse pelo menos 3 vezes. Amém? Por último, Bob Sorge, Segredos da Adoração. Amém? Muito bem. Meus amados, eu vim à Fortaleza para fazer um seminário. Meus irmãos estavam lá. Gostaram do seminário? Muito. Bastante? Muito. Foram abençoados? Valeu a pena? Muito. Sobrou pedra sobre pedra? Não. Acabou com as pedras. Mas hoje, eu não estaria aqui. E daí o apóstolo tinha falado se eu poderia vir à noite. E eu já tinha que ter viajado. Mas daí deu uma zebrinha ali nos negócios do apóstolo Antônio e apóstolo José. Eles disseram que nós só vamos amanhã. Oh, glória. Daí eu já vi que era uma conspiração do céu para estar ali. Entendeu? Então, o que o Senhor me falou? Que hoje é dia de derramar bênção. Aleluia! Então, nós vamos falar sobre o que? Quando a fé é provada. Entenda uma coisa. Todo momento que você está para receber uma bênção, a tua fé será. Por quê? Porque o nível de bênção que você vai entrar, vem uma prova que te aprova para aquele nível de bênção. Então, irmão, se prepara. Porque hoje serão liberados 4 níveis. Quantos níveis? Quantos? 4 níveis de bênção. Deus, quando abençoa, Ele abençoa em 4 níveis. Todos vocês passarão
pelos 4 níveis de bênção. Primeiro nível de bênção que Deus pode te abençoar é na área financeira. Gente, o mais ralezal, o nível mais baixo de bênção é a área financeira. Diga para o teu irmão assim, e o que está acontecendo? A Bíblia diz assim, do que o homem reclama, se não é das suas próprias iniquidades? A retenção da bênção não é de Deus e muito menos do diabo. Quem retém a tua bênção é só você. Por quê? Porque em cada bênção existe uma prova. E na prova você tem que ser aprovado. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm na prova desistido e voltam no final da fila. E o ciclo da reprovação é a pior coisa que pode existir na vida de um crente. Diga para o teu irmão, meu irmão, quando você vai parar? De peca, despeca. De peca e despeca. De peca e despeca. Não, gente, nós temos que ser firmes. Ou nós somos da luz, caminhamos na luz, temos a revelação da luz, e as trevas não têm nada comigo, ou eu sou das trevas. Essa história de namorar o reino de Deus e cair para o mundo, não firma ninguém. Eu estava um dia em Israel, em Cafarnaum, eu estava descendo para o Mar Morto, e o guia da excursão, da caravana, disse para mim assim, Corajola, por que o deserto não produz nada? Eu olhei para o deserto, é só deserto. Olhei para o deserto e disse, não sei. Ele disse, porque o deserto só produz se a água chegar no deserto. Tá bom. Virei para o deserto, olhando para o deserto, e Deus começou a ministrar comigo. Ele disse, sabe por que te leva para o deserto? Gostou dessa paradinha técnica? Sabe por que te leva no deserto? Porque você tem uma coisa que o deserto precisa. Preparou para a revelação? Você segura na cadeira agora que eu vou trazer a revelação. Você é a fonte de águas vivas que faz o deserto produzir o que ele não consegue produzir. Quer dizer, a fonte de águas vivas que é você, o sobrenatural que está escondido dentro de você, quando você vai para o deserto, se obriga a abrir essas fontes e um rio de águas vivas começa a entrar no deserto da tua vida. E o deserto que era seco, que não tinha nada, começa a florescer, porque a nossa solução não está em fugir do deserto, mas no deserto, na prova, nós vamos produzir, aleluia, o sobrenatural de Deus. Diga para o teu irmão, sabe aonde está a solução do deserto? No meu interior. Por quê? Porque você é a fonte de águas vivas. Aleluia! Então eu comecei a entender que os momentos de deserto que a gente passa, na verdade é uma provocação, é uma ativação, é algo que nos empurra para viver o que nunca vivemos. Você entra na prova da enfermidade para ver uma cura sobrenatural.
Você entra na prova das finanças para ver uma provisão sobrenatural. Você vê um problema de relacionamento para você ver uma troca de coração endurecido por um coração de carne aquebrantado. Então nós temos que ser provados, porque é no deserto que as coisas são provadas. E é aí que nos diz aprovado, liberado. Então qual é a primeira bênção que você é provado? Na área financeira. O segundo nível de bênção é quando você começa a ter crédito com os homens. Deus começa a te dar uma bênção tão grande que você começa a ter crédito, seja na área financeira, seja em outra área. Só a tua presença, as pessoas te conhecem e vendem sem você precisar pagar, entregam coisas sem você precisar lutar, te dão oportunidades sem você merecer. Por quê? Porque você tem crédito nos homens. Quem aqui já foi devedor? Não, mas quando eu falo em dívida, mais de R$1 bilhão. Porque essas dívidas de 5 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil, isso não é dívida. Isso daí você vai pagar. Não ouvi quase amém. Essas dívidas você vai pagar. Amém. Dívida mesmo é quando você deve muito. Aí é dívida. Aquela de tirar o sono. Mas o cara, você tem crédito. Você chega e negocia a dívida e o cara acredita em você, porque você tem o quê? Crédito. Você chega no material de construção e diz assim, ó, eu vou levar um caminhão de areia, eu vou levar um caminhão de tijolo, uma coisa assim, mas não tem dinheiro. E a pessoa chega para você e diz, não, pode levar, eu acredito que você vai pagar. Gente, isso daí o pastor faz direto, porque todo mundo, para começar, nunca tem nada, só vai na fé. Então qual é o segundo nível de bênção? Quando você tem crédito com os homens. Mas daí nós temos um terceiro nível de bênção, quando você tem crédito no céu. Você lembra o rei Josias? Estava morrendo. O profeta chega na casa dele e diz assim, rei, prepara a tua casa, porque em 15 dias você vai morrer. O rei vira-se para a parede e diz o quê? Senhor, você lembra que eu fiz isso? Você lembra que eu fiz isso? Você lembra que aquilo lá eu também fiz? Você lembra que quando você me testou naquilo lá eu fiz isso? E Deus manda o profeta voltar. Gente, o profeta deve ter ficado quase endemoniado. Por quê? Porque primeiro Deus fala com ele, vai morrer em 15 dias. E agora Deus fala, em questão de meia hora, nem isso, volta lá. E diz para ele, 15 anos. Por que esse crédito? Porque ele tinha crédito com Deus. Eu tenho um amigo chamado Apóstolo Aloísio, lá do Rio de Janeiro. A igreja dele é em Botafogo. Eu conheço ele há mais ou menos uns 20 anos. E ele sofreu um acidente vascular, deu uma trombose no voo, e ele foi para o hospital. E quando ele está dentro do quarto, entra o anjo da morte. E quando o anjo da morte entrou, ele olhou para o anjo e disse, você sabe que eu honrei meu pai e minha mãe. E a palavra de Deus diz que aquele que honra pai e mãe
terá sua vida prolongada na face da terra. Então você sabe que não é chegada a minha hora. O anjo deu meia volta e foi embora. É nesse nível de bênção que eu estou te falando. Quando você tem crédito com Deus. Eu não sei se vocês sabem, eu sou queridinho de papai. Eu tenho um crédito com Deus que você nem imagina. Mas é interessante como Deus age comigo. Eu estava falando com a Marili agora no quarto. Marili, isso é porque eu sou queridinha de papai. Eu não sei se você é queridinho de papai. Quem é queridinho de papai? Eu sou queridinho de papai. Eu cheguei para Deus alguns anos atrás e disse assim: eu tenho uma escola que se chama Escola do Sobrenatural, que eu faço em janeiro, e naquela época nós tínhamos uma TR-4 e eu levei 4 homens comigo, mais 4 malas para o aeroporto, naquele aperto, chovendo. E na volta do aeroporto eu digo: Senhor, você acha que eu posso fazer a obra do Senhor assim? A tua obra? Eu preciso de uma cabine dupla, se possível uma S10, para continuar essa obra. Eu não posso continuar com uma TR-4. Uma semana depois estou em Vitória da Conquista. E antes de iniciar a pregação, a Marili entra pela mensagem e diz: você leu o teu Facebook hoje? Eu disse: não. Ela disse: então leia. Era um bispo lá de Primavera do Leste. Ele disse assim: hoje Deus falou comigo e disse que eu tinha que ofertar um boi no teu ministério. E o boi que eu tenho é uma S10 cabine dupla. A partir de hoje ela é tua. Já está fazendo revisão. Mandei pôr os 4 pneus novos. Só está esperando você vir buscar. Sabe o que é isso? Crédito no... Eu sou um privilegiado, sabe por quê? Todo mês de janeiro eu recebo um profeta Amaro nessa escola. E ele fica 4 dias comigo. E todo mês de janeiro ele me entrega uma profecia. Você nem vai acreditar que profecia é. Na tua conta bancária do céu foi depositado hoje 3 milhões de reais. E este ano você pode gastar 3 milhões. 1 milhão. 5 milhões. Então eu já sei o que eu tenho disponível no céu para gastar naquele ano. Quem tem conta bancária no céu aqui? O problema é que muitos não sabem a senha. Mas o 4º nível de bênção é quando Deus começa a te abençoar com coisas que têm grande valor, mas não tem preço. Preste atenção. Tem o quê? Grande valor, mas não tem preço. Diga para o teu irmão assim: finanças é bênção pequena. Crédito dos homens é bênção mediana. Bênção do céu já é uma bênção superior. Mas a bênção que excede a todas as bênçãos é aquela que tem grande valor, mas não tem preço. Quantos filhos a senhora tem? A senhora me vende um deles. Por quê? Mas tem grande valor.
Para eu te falar de um homem que foi provado, eu tenho que te falar de Abraão. Em Gênesis capítulo 22 diz assim: e Deus provou Abraão. Mas antes de chegar em Gênesis 22, eu tenho que te falar que Abraão, a primeira prova que ele teve foi na área financeira. Ele ganhou uma guerra de 5 reis. E foi para onde hoje é Jerusalém. E ele estava ali contando a sua riqueza. E dali a pouco algo lhe chamou a atenção. Eu vou te apresentar alguns desses, que são as chaves para liberar os níveis de bênção. Esses Ds na tua vida vão abrir os cofres das bênçãos com uma facilidade que você nem sabe como. Eu aprendi a ser abençoado porque pela revelação da palavra eu sei como vencer as provas. Eu aprendi a vencer as provas. E Abraão está com 5 tesouros. E dali a pouco um homem se aproxima dos seus soldados e começa a distribuir vinho e pão. Vinho e pão. E aquilo chamou a atenção dele. Sabe por quê? Porque o primeiro D que você tem que ter na tua vida é o seguinte: Deus vai te abençoar financeiramente como você nunca foi abençoado. Mas nunca deixe que as riquezas que Deus te entregue te distraia. Qual é o primeiro D? Não se distraia. Preste atenção em quem está do teu lado. Preste atenção em quem te serve. Preste atenção em tudo que acontece em tua volta. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestará através de você em todas as pessoas que se aproximarem de você. E a primeira manifestação da glória de Deus é na área financeira. É o princípio da gratidão. Quando Melquisedeque termina de entregar o vinho e o pão, Abraão chama os seus servos e diz: calcula tudo que este homem entregou para os nossos soldados e entregue 10 vezes mais. Abraão pagou, abençoou ele 10 vezes mais. Então esse primeiro D, não se distraia, e tudo aquilo que Deus te dá na área financeira, que sirva para a manifestação da glória do reino de Deus na vida de alguém, é algo que você nunca pode esquecer. Isso são provas. Eu me lembro até hoje, eu fui para Porto Velho para ministrar em uma escola de EFOL, lá no COT. E o EFOL, e o COT, antes de me falar, diz: ó, essa escola é muito mais para missionários e tal, então eu não vou nem pagar a tua passagem, não vai ter oferta, não vai ter nada, mas se você quiser ministrar uma oferta, quem entrar é teu. Eu digo: eu viajo o tempo todo assim, não tem problema. Mas naquele dia, eu estou numa farmácia e entra um rapaz da rua. Ele pede para mim assim: será que o senhor podia me pagar uma quentinha? Vocês sabem o que é quentinha? Vocês sabem? Será que o senhor podia pagar uma quentinha? Eu digo: mas aonde tem uma quentinha? Ele disse: aqui nessa quadra. Eu digo: vamos lá, eu vou te pagar.
E quando eu tirei o dinheiro do bolso, que eu fui pagar quem tinha, o rapaz pega o dinheiro da minha mão e sai correndo. Eu disse: Senhor, você sabe que eu estava dando de coração, eu só não quero brigar de drogas. Em nome de Jesus. À noite, só missionários, só pessoas sem recursos, só pessoas que não tinham nada absolutamente para dar. Eu ministrei uma oferta. Quando eu fui para a base missionária da Jucu, eu fui contar a oferta, eu fiquei assustado com o que o Senhor me entregou. E daí eu perguntei para ele: Senhor, o povo não tinha para dar. E missionário, você sabe que não é fácil. O que foi isso? Ele disse: você lembra a quem tinha? Ali ele estava provando o teu coração. Meus amados, esta área financeira tem sido uma luta para muitas pessoas, mas as pessoas não sabem ser aprovadas na prova. Abraão é um exemplo de um homem aprovado. Ninguém passou por ele sem que ele abençoasse aquela pessoa. Então não perca a oportunidade. Todos que se aproximarem de você, todos que chegarem perto de você, todos de alguma forma te ajudarem, que não saiam da tua presença sem a manifestação da glória de Deus. E você vai me perguntar: mas então a área financeira é manifestação de glória? Ora, se é a primeira área que Deus abençoa, você só é abençoado porque existe glória, poder. Agora, Abraão é rico, é um sheik. Ele está debaixo dos carvalhais, está debaixo da tenda, e ele vê lá longe alguns homens, alguns peregrinos, alguns andarilhos vindo, e ele se levanta e sai correndo. Este é o segundo dele. Se o primeiro é não se distraia, o segundo é nunca despreze ninguém e oportunidade. Qual é o segundo? Nunca despreze ninguém e oportunidade. Abraão tinha um monte de empregado, mas ele fez questão de ir, ele, em direção aos andarilhos, e chegando lá, os caras tudo sujo, tudo mal vestido, tudo viajante. Ele diz: hoje vocês vão comer comigo na minha casa, venham. Eu já fico imaginando Sara, quando chegou aqueles caras tudo sujo, chamou Abraão no canto e disse: você não vai me pôr esses homens no sofá todo. Ah. Que tal? O teu marido acha um andarilho lá na rua e diz: hoje você vai almoçar comigo na sala de jantar. As mulheres podem dizer: ô prova. Os fez Abraão isso. Abraão trouxe os caras para dentro de casa, matou o melhor gado, pegou a melhor farinha, fez a melhor comida, porque Abraão estava sendo provado. No quê? No desprezo. Nunca despreze ninguém, nunca despreze oportunidades. Estava chegando na casa de Abraão
o que ele mais sonhava, receber o último nível de bênção. Ele queria um filho, ele tinha um sonho pelo filho. E agora, não eram andarilhos, eram anjos. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Cada um de vocês que estão me ouvindo, já tiveram experiência com os anjos, pelo menos umas 5 vezes, e nem sabiam que eram anjos. Eu ministro muito para os anjos, então eu sei o quanto é a facilidade de estarmos com os anjos o tempo todo. Então, no mínimo, qualquer assim, cara mais desligado do espiritual, já teve pelo menos umas 5 experiências com anjo e nem sabe que é anjo. E o anjo chega no final do banquete e diz: Abraão, você vai ter um filho. Daqui 1 ano, você vai receber o que não tem preço, mas tem grande valor. O que libera o que não tem preço tem grande valor. Não despreze oportunidades e pessoas. Sara riu. Mas riu por quê? Abraão já não era aquela coisa, né? 90 anos, já não comparecia mais com aquela eficácia de antes. Ela já tinha parado os costumes de mulher. Mas eu quero te falar uma coisa: sonhos a gente não desiste. Sabe por quê? Porque sonhos a gente traz à existência. Porque sonhos foram dados por Deus. E sonhos foram, na verdade, a ativação que o teu espírito foi levado para as regiões celestiais, para a eternidade. E você, fora do natural, você conseguiu ver algo realizado. Já foi ativado na tua mente a fé necessária para que o sonho se realize. E agora é só uma questão do quê? De você trazer a existência. Só que para trazer algo à existência, vamos ser incomodados. É a prova. Sara teve que voltar aos incômodos das mulheres para ter um filho. Diga para o teu irmão: meu irmão, este ano é o último ano de uma década profética. A partir de setembro, entramos pelo calendário judaico numa década apostólica. E eu pergunto: essa igreja é apostólica? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Será a década da história de vocês. 2020 em diante, as igrejas que estão alinhados nos 5 ministérios, que estão alinhados no profético, vão viver momentos nunca antes vistos. Diga para o teu irmão: mas os incômodos virão. O que são os incômodos? As provas. Agora, gente, Abraão foi aprovado. Deus mandou o último nível. Ele já tinha crédito com os homens, ele já tinha crédito no céu, ele já era rico, ele já tinha tudo. E agora Deus dá o último nível de prova para ele.
entrega um filho. E a história podia acabar aí. Diga para o teu irmão, tudo podia acabar na hora da bênção. Mas a Bíblia diz, e Deus provou a Abraão. Gênesis 22. E Deus gritou, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Abraão, você alcançou a bênção mais alta. Você recebeu o que não tem preço, mas tem grande valor. Mas agora eu quero te provar. Me dá o teu filho para mim. Sabe aqueles que lutaram para se formar, pagaram um alto preço para fazer faculdade, andaram com aquele sapatinho furado, em que quando pisava assim já sabia se a moeda era cara ou coroa, entendeu? Tinha uma calça só que deixava atrás da geladeira para usar no outro dia para secar. Sabe aquele cara que contava para andar de ônibus? Eu me lembro quando eu cheguei em Palmas, gente, eu só fui para o primeiro culto em Palmas, eu fui com as moedas para pegar o ônibus de volta. E a pior coisa que podia acontecer, aconteceu. Deus me provou. Chegou a hora terrível. A hora da oferta. Gente, a hora da oferta é terrível. Sabe por que a hora da oferta é terrível? Porque é o momento que o meu coração é provado. Se o meu coração é de mamon, se é de Deus. É terrível. E Deus me fala, na hora da oferta, em tudo que você tem. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tem a passagem do outro. Digo, mas Senhor, e eu vou a pé. Ele disse, vai. E eu fui lá e entreguei o último que eu tinha. Quando saio na porta, um casal de namorados disse, o senhor está indo para onde? Eu disse, estou indo lá para o lado do palácio. Ele disse, nós também estamos a pé, podemos ir junto com o senhor? Meu Deus do céu! Em vez de aparecer um cara de carro, o senhor está indo para onde? Vou dar uma carona? Não! Os caras estavam a pé e queriam ir comigo. Em Palmas, onde eu moro, as quadras não tem 100 metros. Quando ele diz uma quadra, é 700 metros. Mais 700 metros. E mais 700 metros. E o tal do palácio não chegava. E eu já tinha dado o meu testemunho de todo mundo, já tinha falado de Jesus, já tinha não sei o quê. Quando chega na frente do palácio, eu dou a facada final. Vocês querem aceitar Jesus? Eles disseram, é tudo que nós queremos. E eu ganho as 2 primeiras almas do meu ministério. Eu te pergunto, quanto vale uma alma salva? E 2. E naquele dia, se eu não tivesse obedecido a Deus, eu tinha perdido a oportunidade de ganhar aquelas 2 vidas por Jesus. Na semana passada, eu fiz algo assim sobrenatural. Fui lavar o carro. Isso é sobrenatural. Eu ia lavar o carro, sobrenatural. Mas me deu vontade de lavar o carro. Olha, tudo tem propósito. Diga para o teu irmão, nada acontece. Na vida dos que amam o Senhor. Estou lavando o carro.
aquela disposição. Para uma caminhonete do meu lado. Abre o vidro. Ô, Coraiola, como que você está? Não se lembra de mim? Eu digo, gente, eu vejo milhares de pessoas toda semana, eu não consigo guardar. Eu sou fulano de tal, você lembra eu e a minha noiva, que era minha namorada na época, lá que a gente veio a pé, lá naquela igreja, e eu aceitei Jesus com você na frente do palácio? 26 anos depois, eles estão na igreja, estão firmes, e o cara que não tinha nada, hoje é dono de um porto de areia em Brasília. Minera areia em Brasília. Ele disse, você não sabe quanto Deus me prosperou. Eu quase disse, está na hora de entregar o título. O Senhor disse assim, Abraão, me dá o teu filho. E Abraão disse, não. Quantos anos tinha Isaac? 33 anos. Ah, mas eu pensei que ele tinha 7 anos, porque ele pensou, mas não tinha. Isaac tinha 33 anos. Abraão tinha 132 anos. Abraão levantou de madrugada, cortou a lenha, preparou o seu jegue, chamou os servos e saíram de uma viagem de 3 dias. Diga para o teu irmão, se prepara agora, porque o nível de revelação agora é coisa de Deus. Não, estou te avisando, porque senão você pode receber assim um impacto muito grande. Então já se prepara. Quando ele chega aos pés do Monte Moriá, onde hoje é Jerusalém, onde hoje foi o templo do Senhor, ele olha para os servos e diz assim, me esperem aqui. Eu vou subir, vou adorar junto com o rapaz ao Senhor e vamos voltar. E meus amados, quando falamos em adoração, estamos falando de sacrifício. Quando falamos em louvor, falamos em atração de Deus para o louvor. Erroneamente usamos o termo adoração para o louvor. E na verdade, toda adoração exige o quê? Sacrifício. E Abraão diz para os servos, me esperem aqui. Por que ele mandou os servos ficarem? Você sabe? Meus amados, nunca te entenderão o nível de fé que você anda quem não ouviu a Deus. Há momentos de separação que você tem que se separar das pessoas que não andam no mesmo nível de fé. Quem ouviu de Deus? Você. Ninguém vai entender o que Deus te falou. Ninguém vai entender que Deus te pediu aquilo ali. E foi o que Abraão falou. Por quê? Porque aqueles servos iam atrapalhar ele diante do Senhor. E ele sobe o rapaz, junto com o rapaz. E no meio do caminho o rapaz faz uma pergunta para ele terrível. Ele diz assim, papai, aonde está o sacrifício? Aqui está o fogo, aqui está a lenha. E Abraão, o pai da fé, diga comigo, Abraão, pai da fé.
Agora diga o teu nome. Filho de Abraão por fé. Filho de Abraão por fé. Quer dizer, papai da fé, Abraão, não abriu a boca para reclamar, não abriu a boca para desistir, não abriu a boca de jeito nenhum para falar bobagem, muito pelo contrário, ele abre a boca e diz para o seu filho: Deus proverá. Sabe por quê? Porque eu posso estar na pior das provas, eu posso estar na prova financeira, eu posso estar na prova de valores humanos diante dos homens, eu posso estar na prova dos valores de Deus, eu posso estar na prova daquilo que vale muito, mas não tem preço, mas eu não posso abrir a minha boca para murmurar, porque a murmuração me rouba a bênção. Não venha me reclamar que a bênção não chegou. Sabe por quê? Porque dia e noite, noite e dia, você está abrindo essa boquinha com 34 dentes e uma linguinha para reclamar. Tem alguns que só tem 32. Se da tua boca não é para sair profecia, morde a língua. O dente foi feito para a cadeia da língua. Quando esta tua língua te leva para a incredulidade, morde ela, até tirar sangue. Pelo menos ela vai aprender a não falar bobagem. Meu Deus, que apóstolo sanguinário. Ué, a mulher de Moisés foi sanguinária. Moisés não obedeceu a Deus, foi ela lá e fez a circuncisão no filho. Sabe por quê? Porque tem atitudes que nós temos que ir aos extremos, porque nós estamos na prova e só não podemos ser reprovados. Apóstolo, Pedro, você não sabe a prova que eu passei em Fortaleza. Fortaleza, para mim, foi uma das provas mais terríveis que eu passei. Eu fui morar em Israel. Voltei de Israel e eu estava em Vitória da Conquista pregando. E liguei para a Marili. Disse: Marili, amanhã, tal horário, eu chego. E ela disse: mas como você está vindo para casa? Você não vai lá na conferência em Fortaleza se encontrar com a apóstola Neuza Jorge? Eu digo: não, eu vou voltar para casa. Ela disse: como pode um filho que nem você, voltando de Israel, não ir se encontrar com a tua mãe espiritual? Vocês sabem que mulher, quando não tem razão, é porque ela tem toda a razão. Sentei no computador para trocar passagem. Gente, como doeu. R$2.500 para trocar passagem. Eu digo: meu Deus, eu já estou no céu. Liguei para a apóstola Neuza, que estava vindo para cá. Foram me buscar no aeroporto. Me levaram para o hotel. Quando eu entro na conferência, gente, a mocinha da inscrição, eu disse: por favor, quanto que é a inscrição? Ela disse: não, apóstolo, o senhor não precisa pagar nada, já está tudo acertado, eu só tenho que me entregar o crachá. E daí me entrega aquele crachá desse tamanho, escrito VIP. Sabe o que é VIP? Veio do interior da Paraíba. Entendeu? Ou do interior de Pernambuco, ou do interior de Palmas. E eu com aquele crachazão assim. E aqui em Fortaleza eu conheço muita gente, muitos pastores. Eu venho há muitos anos aqui. E daí um chegava, outro abraçava, outro falava. Daí veio uma moça toda bem vestida, de uniforme, e diz: apóstolo Coraiola, a gente estava esperando o senhor, nós queríamos convidar o senhor
para entrar na sala VIP. Ali tem um lanchinho, tem uma coisa gostosa. Gente, eu não sei porque isso me atrai demais. É atrativo demais. E daí eu entrei na sala VIP, está lá a apóstola Neuza, e vários apóstolos e tal. E nisso entra um apóstolo que eu conheço. Senta na minha frente e diz assim: Coraiola, eu gostaria de pedir para você se retirar dessa sala, porque me contaram que você pegou este crachá sem ordem de ninguém e entrou nessa sala sem ser convidado. E eu olhando para ele, e o meu espírito só dizia uma coisa: eu só não posso ser reprovado. Não tem ofensa que possa te ofender se você não se sentir ofendido. A escolha de você ser ofendido, quem escolhe é você. Se a pessoa vale a pena te ofender. Eu acho gozado que as pessoas, porque fulano de tal me ofendeu. Não, eu me senti ofendido, mas ninguém pode me ofender. Sabe por quê? Porque toda ofensa, toda calúnia, toda difamação, nada mais é do que a prova para você ser aprovado. Gente, eu chegando em Israel, querendo me encontrar com a minha mãe espiritual, e nada fiz para estar ouvindo aquilo. Era um momento que eu tinha que virar a mesa, dizer: você sabe com quem você está falando? E o Espírito lhe dizia: você pode tudo, menos ser perfeito. Isso é uma regra da minha vida, gente. Tudo pode acontecer, eu só não posso ser reprovado. Sabe por quê? Porque se eu for reprovado, eu volto lá atrás. Se eu fosse reprovado naquele momento, eu sabia que eu estava sendo reprovado para entrar na dimensão que eu estava entrando. Eu só disse para o apóstolo assim: apóstolo, eu quis fazer minha inscrição e disseram que eu não precisava, e eu recebi esse crachá. Eu só entrei aqui porque a irmã me chamou. Daí veio a pior coisa, como homens de Deus podem ouvir. Os então vão chamar as testemunhas para tirar a prova disso. Quer dizer, ele me chamou de ele pode chamar do que ele quiser, mas eu não posso ser. Você não é motivado pelo que os outros fazem. Você não é motivado por situações e circunstâncias. Você tem que ser motivado no Espírito. E o Espírito não pode ser. Quando ele saiu da sala, os apóstolos vieram, me abraçaram e disseram: pelo amor de Deus, esquece que alguém te falou alguma coisa. Esquece. Você acha que essa é a prova? Uma semana depois, estamos num congresso em São Paulo. Sábado, eu sou o anfitrião do congresso. E qual é o primeiro pregador que eu tenho que apresentar? E agora Deus está me dizendo o quê? Agora que eu quero provar o teu coração. Se você guardou alguma coisa aí dentro contra esse rapaz. E eu novamente disse o quê? Pode acontecer tudo.